Bom, o laboratório de mediação, ele tem o objetivo de instrumentalizar o público do programa em suas visitas em grupo ao MASP e em ações didáticas e de mediação na sala de aula ou em outros contextos educacionais. Peraí. Ou em outros contextos educacionais. O laboratório de mediação será uma atividade presencial, prática e contínua, realizada ao longo de todo o ano no contexto do MASP Professores. Então, todos os encontros que a gente vai fazer presenciais vão contar também com o laboratório de mediação, menos o próximo encontro, que é o único online do ano. Cada uma dessas atividades será orientada por professores especializados nos mais diversos campos da arte e da cultura, a partir do desenvolvimento de propostas distintas e complementares entre si, como a elaboração de roteiros de visitação ao acervo e transformação, a definição de estratégias de mediação de obras do acervo do MASP, no museu ou virtualmente. A construção também de atividades práticas como oficinas em diferentes linguagens, entre outras coisas. E como eu falei para vocês, quem está aqui com a gente hoje, eu te peço desculpa se eu falar o seu sobrenome errado, hein? Depois você me corrige. É o Carlos Eduardo Ritiopo, é isso, que é um professor doutor junto ao Departamento de Artes da Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, na área de abordagens teóricas, históricas e culturais. Ele foi professor de História, Teoria e Crítica de Arte junto ao Departamento de Artes Plásticas da ECA entre 2012 e 2017 e professor de História da Arte e Estudos Críticos e Culturais na Escola Britânica de Artes Criativas. Tá certo. E sobre esse encontro que a gente vai ter hoje com ele, o que ele propõe aqui para a gente é o seguinte. Na história da formação cultural do Brasil, o país atravessa o século XIX e parte do século XX, referido à percepção estrangeira de que sua cultura importaria pouco diante da evidência derradeira de uma imponência de sua natureza. Não por acaso, as imagens do país sofrerão uma espécie de processo de condensação na delimitação de uma resposta singular ao gênero paisagem, em que toda a vida cotidiana e o desenvolvimento de suas atividades urbanas serão, aos poucos, convertidos em partes de uma arquitetura visual pacata e equilibrada. O roteiro pretende investigar os pressupostos e as ambiguidades de tal processo que legaria uma ferida para sempre aberta à autodefinição da imagem do país. Então, pode se juntar aqui a nós agora. Opa. Espera aí que eu estou fazendo papagaiada aqui, gente. Bom, boa tarde a vocês. É um enorme prazer fazer parte desse programa, com tudo de público que ele possui. Então, devo agradecer primeiro ao convite do MASP, para poder estar aqui e agradecer a presença de vocês. Eu preparei essa tarde em duas etapas. Na primeira, eu quero trazer a vocês um problema, e não qualquer problema, mas possivelmente o maior problema para a gente pensar arte no Brasil. E na segunda etapa, eu quero convidar vocês a uma visita ao acervo em transformação do museu, a coleção do museu, para que nós tentemos nos entender com esse problema, aí diante do modo como ele se coloca, ou como ele segue se colocando para nós na arte brasileira. Então, o convite que eu farei a vocês é para a gente passear por uma seção específica do acervo, ali, do acervo em transformação, aquilo que diz respeito a também uma seção pequena da arte produzida no Brasil. Eu espero que vocês possam topar esse convite e que, então, nós consigamos juntos começar a pensar uma maneira de olhar para algumas obras de arte produzidas no Brasil, não olhar para essas obras não como coisas distantes, ou então simplesmente belas, como meras pinturas. Acho que a gente acaba se acostumando a olhar para a arte como se ela fosse só isso mesmo, né? Objetos belos, distantes, meras pinturas, mas espero que a gente possa tentar olhar para esses objetos como verdadeiros problemas que, de alguma maneira, foram sendo decantados, cristalizados, condensados nisso que a gente chama de pintura de paisagem.
Então, eu vou convidar vocês a olhar paisagem. É claro que eu vou expandir o meu conceito, a minha ideia de paisagem. Não vamos ficar simplesmente procurando ou caçando as pinturas que se encaixem no gênero. Mas eu estou dizendo que, às vezes, obras de arte não são simplesmente essas coisas distantes, que ficam ali, longe da gente, sendo belas nelas mesmas. E eu digo isso porque, aqui no Brasil, a arte não veio pronta para ser uma coisa feita para ser vista. A arte não veio pronta, no caso brasileiro, e eu espero que todo mundo aqui concorde comigo. A gente se forma muito sem entender o lugar que a experiência da arte pode existir ou pode possuir. Mas, das vezes, elas nos soam, essas obras, ou a experiência da arte nos soa sempre um tanto distante, da nossa vida cotidiana, dos nossos interesses imediatos. Isso não é um problema nosso, isso é uma questão do Brasil e da formação da cultura brasileira como um todo. Eu diria isso de um lado, mas de outro, a arte no Brasil, ela foi e ela ainda é o lugar em que as questões mais profundas do processo de formação de uma identidade cultural do próprio país se rebatem. Então, se de um lado a gente mal chega próximo, mal olha para esses objetos que ficam sempre ali em algum lugar, em algum museu muito escondido ou muito distante da nossa vida cotidiana, por outro lado, no entanto, as questões as mais profundas da formação da identidade cultural brasileira, elas se rebatem diretamente exatamente nesses objetos. Vocês imaginem que o Brasil foi, enfim, todo mundo aqui sabe, durante séculos, colonizado, periférico, dependente e sempre sentido em uma situação de atraso com relação às metrópoles. Digo às metrópoles porque é pouco colocar Portugal como a única. Um país que viveu, então, e ainda vive às voltas com uma identificação estrangeira que marca o próprio país como se ele fosse sempre e para sempre exótico. E também uma identificação que se compreende, ou que se autocompreende, ou que leva a uma autocompreensão do país como um território daquilo que continua sendo tropical, em oposição a uma Europa que está em franco processo de modernização, pelo menos desde o final do século XVIII. Vocês sabem que é um dado histórico, né? A identificação do Brasil com essa ideia de terra paradisíaca, edênica, né? Terra de Éden, isso desde o seu suposto descobrimento, passando, obviamente, pelo período das invasões holandesas. Tem 2 Franz Post lindos ali no acervo, a gente vai começar provavelmente por eles, vou convidar vocês a gente se encontrar lá, na segunda, logo que eu acabar aqui. Mas passando pelas invasões holandesas, a ideia de uma terra paradisíaca, edênica, né, enfim, de um idílio, mas isso não fica encerrado ali no século XVII. Até as portas do século XX, essa mesma ideia ou imagem de um país paradisíaco, tropical, edênico, ela continua perdurando, né, tanto do ponto de vista estrangeiro sobre o Brasil, tanto quanto de um ponto de vista de uma autoidentificação cultural. É um dado histórico, então, mas é um dado histórico que não pode ser entendido meramente como um acaso, quando se trata da formação cultural específica de um país. Um dado histórico, portanto, que requer uma análise profunda das suas consequências, inclusive das suas consequências traumáticas para essa formação. Então, parece abobalhado o que eu estou dizendo, mas, a meu ver, e é isso que eu quero provocar aqui com vocês, a formação de uma ideia de paisagem no Brasil tem tudo a ver com o assentamento ou com o isolamento de um trauma com relação à nossa própria lida com a esfera da natureza aqui no país. Para dizer isso direito, o Brasil tem um problema em relação à sua natureza. E ao longo de todo o século XX, a natureza e a paisagem no campo da arte seguirão se mostrando como um problema para a formação cultural brasileira, até um ponto em que esse problema vai se tornar tão insuportável naquela música do Jorge Benjor, que eu acho que todo mundo aqui conhece, mas ninguém ouve direito, né, a ideia de que moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, até aí tudo bem, mas a gente sempre esquece das próximas partes da música em que o Jorge Ben vai dizer
sou um menino de mentalidade mediana, não tenho nada, só tenho um fusca e um violão, mas mesmo assim sou feliz. Quer dizer, não tenho mais nada, mas o país é lindo por natureza. Eu acho que esse problema se arrasta, ou a crise, ou o problema, ou a questão da natureza e da paisagem, de como o Brasil lida com a ideia de natureza, isso se arrasta pelo menos até a década de 60, a década de 70 do século XX. Quer dizer, não é por acaso que eu tomo como tema central dessa fala, desse convite a vocês, não as paisagens, não exatamente as paisagens produzidas no Brasil, mas o problema da paisagem no país e para o país. Quando a gente for visitar o acervo, eu espero que todos estejamos atentos para o quanto a natureza e a paisagem, elas chamam a atenção nas obras do museu. O quanto nas obras de arte brasileiras, o quanto a natureza e a paisagem sempre estão presentes, de uma maneira ou de outra. Às vezes, como paisagem mesmo, e aí eu começo com o Franz Post, mostrando o Franz Post aí para você, mas às vezes, ainda que não estejamos falando diretamente de paisagem nem de natureza, as duas coisas continuam ali, como se elas estivessem perseguindo a nossa produção, mesmo quando essa produção já se parece muito mais abstrata do que uma descrição imediata do território. E esse problema, isso que eu quero argumentar com vocês, ele começa quando a gente acha que a paisagem é um retrato das coisas, ou que ela é um retrato da natureza como ela é, com um dado, ou como um dado natural. Mas a questão é essa, né? Isso jamais foi verdadeiro. A paisagem é, e sempre foi, uma construção, um ponto de vista sobre o mundo, uma organização do mundo de determinada maneira. Aí será que dá para ver em detalhe? Bom, a gente vai conseguir ver em detalhe lá. Eu só estou dando um zoom no nosso Franz Post. Eu espero que vocês notem toda a seção inferior. Claro. Não, fiquem. Vamos. A gente vai ver ao vivo também. Só mostrando o recorte, né? Uma paisagem que parece tão pacata, tão simples, do Franz Post, parece não dizer nada, parece ser só bonita, só bela, só uma paisagem. Espero que vocês notem aí, apesar da pretensa placidez dessa imagem, do estatuto pacato que ela possui, o quanto ela possui de uma articulação ou de um desmembramento do dado natural e de uma reorganização desse dado natural, né, dos elementos naturais da paisagem, ali em forma. Então, sobretudo essa primeira faixa, a faixa mais de baixo, a gente chama isso de repoussoir. Repoussoir é um termo em francês que significa ao mesmo tempo puxar e empurrar, né? Enfim, como se fosse um primeiro plano que me atrai diretamente para essa pintura. Ela possui nesse primeiro plano, aí, acho que dá para ver, um pouquinho, ela possui nesse primeiro plano abacaxi junto com pera, junto com jiboia, junto com tudo o que pode ser encontrado na natureza. Mas isso tudo se apresenta em coisa de 5, 6 centímetros, ajuntado no primeiro plano. E o restante da obra, o restante da pintura do Franz Post, ela é basicamente feita de um descampado, sem nenhum objeto, mas só uma sensação de imensidão. Então, o nada detalhado, uma paisagem como um espaço absolutamente vazio, e somente ali na sua frente, todos os objetos significativos que comporiam essa paisagem. O que ocorre é que, desde o princípio, a natureza no Brasil, ela assumiu um primeiro lugar nas representações do país. Isso começa com um pressuposto absolutamente doloroso. E esse pressuposto, espero que vocês me entendam bem, o pressuposto de o Brasil, desde o princípio, né, ser tomado como uma representação natural, o pressuposto é o de que não haveria qualquer outra coisa ou qualquer outro patrimônio que pudesse ser observado no país quando chegaram os sujeitos artistas para cá. Isso levará, é claro, a que, ao longo de alguns séculos, a realidade do país fosse se convertendo em uma visão absolutamente romântica, na qual os elementos naturais do território e as civilizações que aqui habitavam
fossem se transformando em uma imagem absolutamente idílica, pacificada, idealizada. A paisagem no Brasil, então, é o lugar em que a gente pode ver o Brasil formar o seu passado, formar a sua história, contar o seu passado, contar a sua história pela primeira vez. No entanto, esse processo de narrar o próprio passado, de narrar a própria história, não se oferece ou não oferece um passado e uma história de fato. Ao contrário, oferece esse passado e essa história como se eles dois fossem um enorme mito do passado, um mito de um passado perdido. E não, obviamente, um passado real. E esse mito, ele vai assombrar para sempre a autoimagem do país, como aquele mesmo país feliz, doce, sensual, colorido. Todas essas ideias que escondem ou escamoteiam ou mascaram a dimensão perversa que essa mesma história, agora convertida em mito, todavia possuiu. Eu trago a Moema, a gente vai poder vê-la ali. Acho que todo mundo já viu, quem não viu de alguma maneira essa imagem, a gente vai vê-la ao vivo. Ela é uma pintura absolutamente impactante. E diante dela, eu acho que ninguém aqui tem coragem de dizer que ela tem algum problema, né? Enfim, tal a sua escala monumental. E, no entanto, é das pinturas mais dolorosas de qualquer acervo. Enfim, uma indígena morta, em plena disponibilidade para o observador, não oferecendo qualquer resistência ao nosso olhar, diante de uma paisagem igualmente mítica, pacificada, equilibrada. Quer dizer, nós estamos diante, nesse final desse processo que eu estou querendo narrar aqui com vocês, desse problema, de uma idealização que, a um só tempo, conta a história da paisagem do Brasil e conta toda a história do país numa idealidade só. E, ao mesmo tempo, uma idealidade perdida, né? Um mito de um passado que já não faz mal a ninguém, que já não produz qualquer problema para pensarmos a nossa situação contemporânea. Eu espero que, com isso, comece a ficar claro aqui para nós que a paisagem não pode ser uma coisa qualquer ou sem importância para o caso específico do Brasil. Talvez ela seja para a França, talvez ela seja para a Itália, mas para o caso brasileiro, esse lugar ou esse país que foi pensado como a própria terra edênica, como a própria terra onde a natureza brota, a paisagem não poderia jamais ser uma coisa qualquer sem importância. Na verdade, não foi sempre que a paisagem teve importância como um gênero na história da arte no Brasil. Vocês sabem que ela aparece naqueles mesmos holandeses, como eu dizia a vocês, que vieram para cá, invadindo o Recife no século XVII. Né? Enfim, a paisagem aparece por ali no nordeste do século XVII. Mas depois, a paisagem simplesmente desaparece como gênero no Brasil. Ela recua ali no Barroco do Nordeste e também no Barroco das Minas Gerais. Eu estou mostrando um sujeito do Barroco Mineiro. A natureza brasileira desaparece e começa a aparecer somente lá no fundo das obras, e num fundo muito simples, de maneira muito genérica. É claro, os temas da arte desse momento são, no mais das vezes, temas religiosos, né, e não temas laicos, não temas que tratam da vida imediata. Mas a questão não é só essa. O que ocorre é que a arte propriamente dita, ela não vai ser um conceito operante no Brasil entre os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. A arte não é uma atividade pensada ou produzida no país. Os artífices, e aí eu estou usando o termo de maneira quase dolorida aqui para nós, os artífices que aqui produziam, porque eles não possuem o estatuto de artistas aqui, que produzem pinturas nesse momento, ali entre o Barroco Mineiro e a chegada do século XX, eles não fazem isso respondendo à arte ou uma vontade de arte. Eles fazem isso, ou pintam, respondendo a uma necessidade de figurar os assuntos religiosos encomendados a eles. É só no século XIX e no Rio de Janeiro que a gente vai começar a ver uma redefinição do que se espera da arte aqui no país e, consequentemente, do que se espera da figura do artista dentro da vida social brasileira. Provavelmente com pinturas como essa não está no acervo do museu, né? Então, agora as que eu vou mostrar agora não estão aqui. Só preciso delas para dizer a vocês o que é esse problema que eu tento trazer.
Mas é provavelmente com pinturas como essa, que eu mostro a vocês aí, essa é de um sujeito chamado Leandro Joaquim, que a gente vai começar a assistir ao surgimento do problema que eu estou colocando aqui, como o Brasil representa a si mesmo. Essa é a questão que começa a se colocar aqui nesse século XIX, nas portas desse século XIX, no Brasil. Espero que vocês consigam ver aí a Lagoa do Boqueirão, onde depois, essa lagoa vai ser aterrada, é onde será construído o passeio público do Rio de Janeiro, atual aterro do Flamengo. Mas, enfim, espero que vocês consigam ver uma ideia de uma imagem, de uma paisagem misturada, uma natureza misturada com o cotidiano, com afazeres cotidianos. Quer dizer, olhem a diferença disso com relação àquelas pinturas anteriores que eu mostrava a vocês. Vocês notem que ele não retrata exatamente a natureza brasileira, mas ele retrata como a natureza e como as atividades do território começam a se interrelacionar. Ele pinta chegadas de navios, ele pinta atividades de pesca, atividades à beira do mar, e vocês reparem que tudo isso com uma vista que é um tanto de longe, mas também mais ou menos de perto, perto o suficiente para flagrar as atividades junto do meio natural. São pinturas, então, feitas no Brasil, para serem vistas no Brasil, e não imagens ou pinturas para serem documentos de pintores estrangeiros vistos pela Europa. É claro, essas pinturas pertencem a um momento em que a gente sabe que a corte portuguesa acabou de se estabelecer, ou está se estabelecendo no país, e começa a chegar um enorme contingente de estrangeiros para viverem no Brasil. Mas é também nesse momento que começa um outro fenômeno, e aí começa o nosso problema. Europeus começam a vir para o país, não apenas para explorar o território, mas eles começam a vir, de fato, atraído pelas paisagens exóticas do Brasil. Vocês sabem que a ideia de um turismo de natureza, ele começa a surgir no século XIX, de meados para o final do século XIX. Então, viajar para fora, a gente tem o Monet ali do lado de lá, ele é um desses sujeitos, fruto desse tempo. É o sujeito que sai da sua cidade imediata, de Paris, imediatamente, para ir para fora, para pequenos subúrbios, para experimentar uma natureza, exatamente no momento que corresponde àquele mais acirrado processo de industrialização dos grandes centros europeus. É uma nova moda, a moda de fazer expedições, que podem ser tanto científicas, quanto também, posteriormente, turísticas, em busca por um primitivo, com todas as aspas e notas de rodapé que a gente puder colocar no termo, mas essa é a busca do momento, ali de trás desse século XIX, em busca de um primitivo em oposição àquele mundo duro da indústria das cidades europeias. Então, é nesse contexto, exatamente, que começam a vir para o Brasil uma série de artistas que posteriormente vão fundar o ensino de arte no Brasil. E são esses artistas que vão insistir na formação da arte da paisagem no país. Aí, provavelmente, começa o nosso problema, o contexto do nosso problema, ele é, de saída, absorver, de alguma maneira, o país ou a imagem do país como esse exótico, ou de que maneira essa imagem do exótico responde diretamente a uma ansiedade, né, de quem quer sair do seu terreno industrial para experimentar o mundo natural. É o caso do Nicolas Antoine Tonet, por exemplo. Eu acho super divertida essa pintura. Do Tonet, essa está na Pinacoteca, se eu não me engano. Enfim, espero que vocês notem aí, é o Rio de Janeiro, mas, de repente, é um Rio de Janeiro que tem a cara de uma vila medieval europeia. Todavia, com o Pão de Açúcar lá no fundo. Ou então, é o caso também do Thomas Ender, no qual o mesmo Rio de Janeiro ele vai se parecer agora com uma pradaria francesa, todavia com Pão de Açúcar ali no fundo. E será também o caso das tantas vistas panorâmicas, eu trouxe só algumas, detalhe dessa que eu mostrei, em que a natureza do país começa a se assemelhar a um cenário absolutamente irreal, harmonicamente sinuoso, o que começa a ficar cada vez mais comum nas vistas do país. Eu estou mostrando um Rugendas aqui. O que está acontecendo nesse processo é que o exotismo do Brasil, que sempre foi um problema, desde a invasão holandesa, portuguesa, espanhola, francesa ao país, esse exotismo ele vai sair de cena, ele vai começar a desaparecer e vai se transformar
em uma imagem profundamente idealizada, a um ponto em que a própria imagem do país vai se converter na imagem da chegada em uma terra distante e paradisíaca. Eu acho que todo mundo já viu alguma dessas imagens ou algo parecido com essas imagens. A imagem do Brasil, ela acaba se conformando ao longo desse século XIX, como um todo, como uma imagem de chegada. A chegada numa terra paradisíaca, ou de chegada numa terra sinuosa, harmônica, idealizada, quase mesmo essa terra convertida em um cartão postal que convida ao mito de um paraíso marcado pela imensidão de sua natureza e desnutrido de vida e civilização próprias. Acho que faz algum sentido dizê-lo, né? Enfim, uma imagem que vai se adensando de um país que perde toda a sua densidade cultural, toda a sua identidade e se converte, então, numa imagem profundamente idealizada. Vocês devem imaginar, então, que uma das mais dolorosas tarefas da arte moderna no Brasil vai ser reimaginar essa autoidentificação do país com a paisagem, ou esse encerramento, fechamento do país com a ideia de paisagem. E parte daqui, exatamente daqui, o convite que eu faço a vocês para irmos juntos até o segundo andar do edifício Lina, para a gente poder ver o acervo com uma pergunta na cabeça: qual a importância e os procedimentos da arte brasileira diante de uma imagem tão assentada do país como essa de uma natureza transformada em mito? Então, a minha proposta desse laboratório que nós faremos por ali, conversando diante das obras, ela parte desse mesmo problema, né? Como é que se lida, como é que se desmancha essa autoidentificação tão profunda da imagem do país, como essa natureza transformada em mitologia. Então, eu convidaria todo mundo para a gente ir até o acervo e para a gente se encontrar exatamente nos dois Franz Post. Eles estão na região central, 2 ou 3 fileiras de trás para frente, estão bem mais adiante no fundo. Pode ser? Tudo bem, gente? Boa. Obrigado a vocês. Hein? Sim, podia ter convidado. Vocês podem deixar, vou dar esse recadinho em 1 minuto. Cadu, obrigado. Sua fala foi muito linda. Enfim, sou formado em História da Arte, então estava me sentindo muito contemplado aqui por isso. Espero que vocês também tenham gostado. Vou dar só um recadinho muito rápido, antes da gente ir para outro prédio, que é o seguinte. São 3 recadinhos, na verdade. O primeiro é, se vocês quiserem deixar as coisas de vocês aqui, vocês podem. E eu falo isso porque eu vou falar sobre o segundo recado agora, que é porque depois que acabar a fala do Cadu lá no outro prédio, a gente vai voltar para cá para ter um café de encerramento do dia. Então, se vocês quiserem levar, vocês podem também, mas se vocês quiserem deixar para cá, normalmente a gente volta para cá para tomar esse café no fim do dia. Então, estão todos convidados também. E só para concluir, quero fazer um convite para vocês também para a semana que vem, que com a minha colega Daniela, que está bem aqui, a gente também produz o MASP Palestras, que vai acontecer no sábado que vem, no período da manhã, das 10h30 ao meio-dia, presencial, e vai ser aqui nessa sala também. E ele vai estar bastante ligado à exposição do Monet, e o tema vai ser Japão pelas lentes de Monet, a canoa sobre o Édipe, com a pesquisadora, curadora, historiadora da arte, Ana Gonçalves Magalhães. Então, fiquem de olho nas redes sociais do MASP e no site do MASP, que vocês vão encontrar isso por aí. Então, gente, é isso. A gente está indo lá para outro prédio agora, no segundo andar. Muito obrigada.